noite nós vamos continuar a nossa série de mensagens do livro de Filipenses. Na última mensagem nós pregamos Filipenses capítulo 1, versículos 12 até o 26. O livro de Filipenses, ele fala sobre como curtir a vida, como ter gozo, como ter alegria, paz, contentamento, como ter uma vida abençoada. E não é falta de perseguição, apesar dos problemas e das dificuldades. Na nossa primeira mensagem, nós falamos sobre como curtir as pessoas, como curtir os seus amigos. E na segunda mensagem, nós falamos sobre como ter gozo em todas as circunstâncias. E hoje eu vou falar mais uma vez sobre relacionamentos. E nós vamos falar sobre como encontrar gozo nos seus relacionamentos. Mais uma vez, o apóstolo Paulo fala sobre os relacionamentos, ele fala sobre a união, e esse trecho que nós vamos ler é logo após o versículo tema da nossa igreja para esse ano, para que estejais num mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. O apóstolo Paulo quer a união, ele quer o gozo nos relacionamentos. E no capítulo 2, ele nos diz como nós podemos encontrar gozo nos nossos relacionamentos. Nós vamos começar lendo Filipenses 2, nós vamos ler versículos 1 a 8. E eu convido a igreja a ler responsivamente comigo. Eu vou ler os versículos ímpares, convido a igreja a ler junto comigo os versículos pares. Filipenses capítulo 2, começando no versículo 1, ele nos diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Oremos. Deus, eu peço que eu possa abençoar a mensagem nessa noite, nos ajude a encontrar gozo nos nossos relacionamentos, nos ajude a construir relacionamentos saudáveis. Como igreja, nos ajude a sermos uma igreja que está sempre crescendo em amor, uma igreja unida, juntamente combatendo contra Satanás. E eu peço que o Senhor possa abençoar nessa noite, que nós possamos acatar esses princípios, esses ingredientes para bons relacionamentos, esses aspectos para se construir bons relacionamentos, que nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Fortaleça os nossos matrimônios, as nossas famílias, a nossa igreja e os nossos relacionamentos. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Aqui é um fato. Deus nos criou para termos relacionamentos. Deus nos criou para termos relacionamentos. Uma das coisas que mais causa tristeza no mundo é relacionamentos quebrantados, relacionamentos difíceis. Desde o começo, quando Adão e Eva foram criados, Deus criou eles para ter comunhão com Deus Pai. Eles tinham comunhão maravilhosa, mas o que aconteceu? Satanás veio, ele mentiu para Eva, ela foi tentada, ela comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, deu para Adão, ele comeu, o pecado entrou no mundo e houve separação.
o relacionamento entre o homem e Deus foi quebrantado. E com isso veio a maldição sobre o mundo. Nós vemos que depois, com Caim e Abel, o pecado trouxe dificuldades nos relacionamentos, o egoísmo, a inveja de Caim para com seu irmão, o orgulho dele, a falta dele obedecer o mandamento de Deus, de sacrificar, trazer o sacrifício de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com o seu plano. Há uma luta diária em nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Conflito mata a nossa felicidade. Seja nação contra nação, membro da família contra outro membro da família, nós estamos sempre num conflito e estamos buscando ter bons relacionamentos. Como que nós devemos lidar com os conflitos? Como que nós temos unidade, juntos combatemos? Como que como igreja nós podemos ser unidos? Como que os nossos lares podem ser unidos? A união é o ingrediente principal para o sucesso na vida. Eu me lembro quando eu era jovem, e nós, todo sábado, o último sábado do mês, a atividade dos jovens da nossa igreja em Limeira era jogar vôlei. Eu adorava jogar vôlei. Nós tínhamos um bom grupo de jovens, 20, 25 jovens, por sábado se reunia, nós dividíamos em 4 equipes e jogávamos. E havia entre nós, inclusive eu, algumas pessoas hiper competitivos. Eu não estava lá para brincar, não. Eu não estava lá para comunhão. As moças estavam lá para comunhão, elas não queriam brincar, todas elas. Mas eu estava lá para ganhar. E então, nós realmente competíamos. E como era todo sábado, a gente acabou ficando bom no vôlei. Nós tínhamos alguns de nós que até durante a semana, às vezes nós nos reuníamos para treinar. E ficamos razoavelmente bom. Eu diria que a melhor pessoa da nossa juventude no vôlei era o Bismarck. Alguns de vocês até conhecem ele. Ele ainda está lá na igreja em Limeira. Hoje, obviamente, ele é adulto, tem crianças, mas ele era hiper competitivo também. E eu me lembro que, apesar dele ser bom, eu nunca queria estar na equipe dele. Por quê? Porque ele era bom, mas ele não tinha paciência para com os outros. E ou ele era sempre fominha demais e queria fazer tudo sozinho, ou quando os outros erravam, ele repreendiam os outros e os outros ficavam desanimados. E nós fomos para um acampamento uma vez e eu era capitão da nossa equipe. A minha equipe não tinha a melhor equipe de vôlei, mas eu falei, olha, se nós conseguirmos ser unidos, se nós encorajarmos uns aos outros, erra, tudo bem, a gente vai encorajar um outro, não ficar brigando, não ficar pelejando, eu acho que a gente consegue ganhar a competição. E foi exatamente isso que aconteceu. As outras equipes, um errava e o outro começava a xingar aquele que errou, ficava zangado, e aí o ânimo, o astral da equipe, que acontecia? Abaixava lá embaixo, e aí só ficava brigando. E nós, apesar de não termos muito talento, nós estávamos unidos. Um errava, tudo bem, vamos na próxima, vamos pegar essa. É a gente encorajando um ao outro. E nós acabamos ganhando a competição. Por quê? Por causa da união. Relacionamentos saudáveis. A união é importante para o sucesso. O problema é que, naturalmente dizendo, o homem, ele não inclina para a união. Nossa natureza é uma natureza egoísta, orgulhosa, individualista, e nós precisamos aprender a submeter a palavra de Deus ao Espírito Santo, aprender os princípios de Deus para que nós podemos ter união. Como que então nós juntos combatemos? Como que nós temos união? Como que encontramos gozo nos nossos relacionamentos?
Aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre como ter união e cooperação com os outros. Ele começa dizendo no versículo 1, e vos vivificou, estando vós... estou em Efésios. Filipenses 2:1 diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, falando de união, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Como crentes, nós devemos estar unidos, nós devemos ter o mesmo gozo, nós devemos sentir a mesma coisa, ter o mesmo amor, o mesmo ânimo, nós devemos estar unidos em Cristo. Infelizmente, unidade, harmonia não acontecem muito. Mas aqui em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo nos dá 5 aspectos práticos para como nós podemos construir bons relacionamentos. O primeiro passo, o primeiro aspecto para se construir um bom relacionamento, nós encontramos no versículo 3. Nada façais por contenda. Nada façais por contenda. Aqui é um dos primeiros 3 passos para nós reduzirmos o conflito. Qual que é? Esse passo, nós precisamos parar de ter ambições egoístas. Ele diz: nada façais por contenda. Tem muitas coisas que causam contenda nos nossos relacionamentos, mas muitas vezes o que causa contenda são as nossas ambições egoístas. É o que eu quero, os meus desejos, e eu não penso no outro, eu não penso no que é melhor para o todo, é o que é melhor para mim. E o mundo está cheio dessa filosofia. O mundo diz: você precisa cuidar do número 1, eu, porque ninguém mais vai cuidar de você. O mundo diz: você precisa cuidar da sua vida, mesmo se isso significa o detrimento de outras pessoas. Nós aqui no Brasil somos um povo amigável, culturalmente dizendo, somos um povo alegre, amigável, gostamos de conversar com as pessoas, mas a primeira oportunidade que nós temos, nós enfiamos a faca nas costas do amigo. Nós somos o amigo da onça, né? A gente reclama dos governadores, do nosso governo. Eles são corruptos. Mas nós fazemos a mesma coisa quando nós temos a oportunidade. Se eu for cobrado na loja R$10, quando realmente era R$15, eu percebo, sabe o que eu faço? Eu saio de lá, ganhei R$5. Eu sou que nem o corrupto, o governo corrupto. Nós buscamos os nossos próprios interesses, nós não estamos interessados no bem dos outros, nós estamos buscando as nossas ambições egoístas. Em vez de trabalharmos juntos, sabe como nós temos união? Pare de brigar um com o outro. Pare de contenda. Chega de ficar brigando. Parece que nós somos crianças crescidas. Sabe o que os meus filhos faziam quando eles... Ainda hoje eles ainda fazem isso, né? Mas estão melhorando. Sabe o que eles faziam quando eles eram menores? Só brigando. O Daniel queria sentar na frente no carro, e a Abigail estava sentada na frente. Pai, eu quero sentar na frente. A Abigail fala: não, eu quero sentar na frente. A gente corta o bolo e dá um pedaço para cada um, e a Abigail olha no bolo do Daniel: pai, o pedaço dele é maior que o meu. Começa a brigar por causa do tamanho do pedaço do bolo. Estamos assistindo televisão e a gente está tentando decidir o que a gente vai assistir, e a Abigail fala: eu quero assistir Barbie. E o Daniel fala: não, eu quero assistir Superman. E aí eles começam a brigar: não, mas eu quero assistir Barbie. Não, eu quero assistir Superman. Só tem contenda.
briga, peleja. Isso deveria ser coisa de criança, mas a verdade é que não é. Nós crescemos e nós continuamos na mesma coisa. O marido com a mulher, os irmãos com os irmãos, na igreja. Eu quero isso, não, eu quero ser reconhecido, eu quero esse cargo, eu quero essa posição. O fulano de tal me ofendeu, ele não me trata bem. E a igreja é cheia de contendas. Nós devemos ser melhores do que isso. Somos adultos. Devemos parar de agir como criança. Você e eu, nós estamos na mesma equipe. Somos da mesma família. Pare de ter ambições egoístas. É uma passagem em 1 Tessalonicenses 4:11, uma passagem interessante, vamos abrir lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. A Bíblia diz: e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Devemos ter ambições em nossa vida? Sim. Devemos ter alvos. Devemos buscar crescer, melhorar. Mas as nossas ambições devem estar alinhadas com as ambições de Deus, com a vontade de Deus. E se as minhas ambições e os meus desejos estão causando contenda, então eu preciso mudar as minhas ambições. Ou pelo menos mudar a maneira que eu busco as minhas ambições. Em Tiago, capítulo 4, ele nos diz da onde que vem as contendas. Ele diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Sabe o que significa vossos deleites? Seu desejo, sua ambição, o seu egoísmo, aquilo que você deseja. E Deus nos chama para uma vida de sacrifício. Deus fala: tanto faz o que você quer na vida, tanto faz o que você deseja, você deve crucificar isso com Cristo, você deve entregar os seus desejos a Deus e buscar fazer a vontade de Deus, não os seus desejos. E quando nós, como crentes, todos nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, os nossos deleites, as nossas ambições vão estar alinhados um com o outro e com o nosso Salvador. Não vai ter contenda. Estamos com o mesmo alvo, queremos a mesma coisa. Quando o meu irmão é reconhecido, eu quero que ele seja reconhecido, eu quero que ele seja edificado, que honra seja dado a quem honra é devida. Quando o irmão recebe uma bênção, eu regozijo com ele, em vez de ficar egoísta. Então, como que nós reduzimos o conflito? Nós precisamos parar de ter ambições egoístas. Em segundo lugar, para reduzir o conflito com outras pessoas, nós precisamos parar de ser orgulhosos. Vamos voltar ao nosso texto, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda, ou por o quê? Vanglória. O que é vanglória? Orgulho. Orgulho. Quantos de vocês gostam de pessoas orgulhosas? Ninguém gosta de uma pessoa orgulhosa. O orgulho pode afetar todos nós. Nós não devemos fazer as coisas para nos mostrar perante os outros. Uma pessoa egoísta, ela está sempre focada no eu. Uma pessoa orgulhosa está sempre focada no eu. Pessoa orgulhosa quer sempre falar de si mesmo, tudo o que ela fez, todas as suas habilidades, tudo o que ela faz de bom.
Pessoa orgulhosa se acha melhor do que os outros. Pessoa orgulhosa sempre vê os outros um nível ou dois abaixo do que eles. Quando isso acontece, não há lugar para união. Quando há orgulho num relacionamento, fica difícil ter união. Fica difícil ter um relacionamento saudável. Até Deus é jogado para fora do relacionamento. A única coisa que a pessoa pode ver é si mesmo. Irmãos, todos nós temos que ter cuidado com o orgulho. Todos nós. Qual foi o primeiro pecado do mundo? Foi orgulho. Satanás queria ser como Deus. Ele não estava satisfeito de ser o segundo mais poderoso do universo, a segunda criação, a maior criação de Deus. Ele queria ser igual a Deus, e o orgulho entrou no seu coração, e por causa disso, ele foi lançado para fora do céu, junto com 1/3 dos anjos. Depois, o que causou Eva de pecar? De certa forma, o orgulho. Ela queria ser como Deus. Satanás disse: Eva, por que você não come do fruto do conhecimento do bem e do mal? Ela disse: porque Deus disse que no dia em que comerdes certamente morrerás. Ele falou: não é bem assim não. É que Deus sabe que no dia em que comerdes você vai ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Ah, isso vai me fazer sábio? Ah, então eu quero comer. O orgulho. Mas nós não somos nada. Cada um tem habilidades diferentes. Cada um temos os dons que Deus nos tem dado. Mas a verdade é que todos nós somos iguais. Nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Eu não me vejo fazendo nada bom. Eu sei fazer um pouco de tudo, mas eu não faço nada com excelência. Até no ministério, eu não me considero um bom pregador, um excelente pregador, eu não me considero um excelente professor, eu não me considero, certamente não sou um bom músico, eu sei um pouco de tudo. Eu sei trabalhar com os jovens, eu sei liderar a música um pouco, eu sei trabalhar com as crianças, eu sei ensinar um pouco, eu sei pregar um pouco, eu sei administrar um pouco, mas não faço nada com excelência. Mas tem certas coisas que talvez eu faça melhor do que um outro irmão. Mas tem certas coisas que eu sou terrível, né? Nós temos o Marcelo. Você já viu o que o Marcelo faz com as mãos dele? Com madeira? Ele é talentoso. Se eu for fazer isso, nossa, ia demorar um século e ia sair tudo errado. Todos nós temos as nossas habilidades, os nossos dons. Por que eu vou me orgulhar do fato de que, eu estou aqui pregando a palavra, eu sou especial? Não, eu não sou nada, eu sou um pecador. Eu fui salvo pela graça de Deus. Você é um pecador, salvo pela graça de Deus. Você não é menos do que ninguém, mas você também não é mais do que ninguém. Nós somos todos iguais. Ao pé da cruz, o chão é nível. Estamos todos no mesmo lugar. Orgulho. O orgulho causa conflito. O orgulho causa desarmonia. Nós precisamos cuidar o nosso coração. Pedir perdão a Deus quando nós vemos que o orgulho está surgindo. Eu fiz um bom trabalho, o pastor me elogiou. Devemos ser elogiados pelo bom trabalho que fazemos, mas cuidado. Não deixe que aquilo suba para a sua cabeça e agora você comece a se achar mais do que você realmente é. Nossa, as pessoas disseram que eu fui uma bênção. Nossa, eu organizei aquele evento, eu cozinhei aquela comida e as pessoas me elogiaram. Uau, nossa, foi muito bom. O que a igreja faria sem mim? A gente começa a olhar para o outro, aquele irmão não faz nada, mas eu faço muitas coisas. Aquele irmão, ele nunca contribui, mas eu dou muito para missões. Aquela irmã, ela só vem na igreja uma vez por semana, uma vez por mês. Eu venho todos os cultos.
Nós somos todos iguais. Devemos cuidar do orgulho. Quando eu olho para todos, eu vejo com o mesmo olhar. Todos são importantes. Todos têm seus dons, suas habilidades. Todos têm utilidade na obra de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. E você também não é. Nós precisamos diminuir o nosso orgulho. Provérbios nos diz que o orgulho leva à ruína. Terceiro lugar, agora eu vou focar numa qualidade positiva. Como que nós podemos construir relacionamentos bons? Qual que é um aspecto de construir bons relacionamentos? É ligado com o orgulho, mas é o oposto. É crescer em humildade. Olha o versículo 3 de novo. Não anda façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nós devemos ver os outros como superiores a nós. Devemos crescer na nossa humildade. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz, em vez de você ficar destruindo as pessoas, criticando as pessoas, trazendo as pessoas para baixo, o que você deve fazer é elevar as pessoas. Se você vê as pessoas superiores a si mesmo, você também vai falar bem delas. Você vai edificar elas. E então nós realmente precisamos ver, acreditar no valor das outras pessoas. Não em focar nas coisas ruins na vida do outro, mas nós devemos ver as coisas boas, como Deus está agindo na vida do outro, o valor que o outro tem, e considerar os outros mais importantes do que nós. Isso também significa que os desejos deles são mais importantes do que os nossos, as necessidades deles são mais importantes do que as nossas. Nós consideramos eles superiores a nós. Quando você critica as pessoas, você certamente não está pensando que aquelas pessoas são melhores do que você. A humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar de si menos. Às vezes a gente fala, eu sou um coitadinho. Não é isso que Deus quer. Eu não sou nada. No sentido geral, sim, nós não somos nada, mas nós temos valor. Eu enxergo o valor que eu tenho para Deus, não por causa de mim, mas por causa de Cristo. Eu não me vejo como um coitadinho, um João ninguém. E você também não deve se ver assim. Mas o que é humildade? Humildade é pensar menos de si. Não pensar que você é nada, mas parar de pensar de si mesmo e começar a pensar nos outros. Pensa nas necessidades dos outros. Pensa no que os outros precisam e você começa a servir os outros. Isso é humildade. Sabe o que nós gostamos de fazer? Nós gostamos de criticar os outros e engrandecer a nós mesmos. Mas a verdade é que se nós fôssemos honestos com nós mesmos, nós muitas vezes temos mais defeitos do que a pessoa que nós estamos criticando. E a razão que nós fazemos isso é para nos sentir um pouco mais superior, um pouco melhor de nós mesmos. Nós precisamos focar em nós, nos nossos falhas, nos nossos defeitos, e reconhecer o valor das outras pessoas ao redor de nós. Nós precisamos crescer em humildade. Sabe por que muitos conflitos surgem nos relacionamentos? Porque eu não dou valor para as outras pessoas. Eu não tenho humildade. Eu não respeito as outras pessoas como elas merecem. Toda pessoa tem grande valor a Deus. Quando um novo crente vem na igreja, ele está cheio de problemas, cheio de pecados, e às vezes ele continua naquilo por anos, mas ele ainda tem valor a Deus. Nós devemos
orar por aquela pessoa, amar aquela pessoa, tentar ajudar aquela pessoa, acreditar naquela pessoa, entendendo que em algum momento eu já estive lá também. No passado eu também estava cheio de problemas, eu também estava no pecado, e demorou para eu chegar aonde eu estou na minha vida cristã, e eu ainda tenho pecados e problemas na minha vida, e eu ainda estou crescendo, e tem áreas na minha vida que eu tenho dificuldade, que aquela pessoa não tem dificuldade na vida dela. Então nós precisamos crescer em humildade. Em quarto lugar, quarto passo para reduzirmos conflitos com as outras pessoas, é aumentar na nossa consideração pelos outros. Aumentar na nossa consideração pelos outros. Olha o versículo 4 do nosso texto. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Sabe quando eu sei que os meus filhos estão crescendo, amadurecendo? É quando os dois estão na sala e um fala: o que você quer assistir? Ah, eu não sei o que você quer assistir. A Bia fala: eu quero assistir Barbie. O Daniel fala: tá bom, vamos assistir Barbie, mesmo que ele não gosta. Sabe por quê? Ele está considerando Abigail. Ele não está focando mais nos seus deleites, no seu desejo, agora ele está focando no que a outra pessoa quer, e é isso que nós precisamos como crentes maduros, como pessoas espirituais. Nós precisamos parar de focar no que eu quero, no que é melhor para mim, e nós precisamos focar no que a outra pessoa quer, no que é melhor para a outra pessoa. E nos nossos relacionamentos, o conflito vem quando nós estamos focados em nós e não na outra pessoa. Mas nós precisamos considerar mais o outro. Homens, eu sei que você chega do trabalho cansado, mas você já parou para pensar que a sua esposa está cuidando das crianças o dia todo e ela também está cansada? Você já parou para pensar que seria bom ajudá-la de vez em quando com os deveres de casa? Já parou para pensar como ela se sente? O que ela precisa? Mulheres, você já parou para pensar, em vez do que você quer, do que você deseja, o que te incomoda no relacionamento? Você parou para pensar o que ele precisa, o que ele quer de você? E nós ficamos focados em nossas necessidades. E se a minha esposa não supre as minhas necessidades, se ela não dá a janta quando eu chego em casa, se não estiver gostoso, se ela não faz todas as compras, se ela não deixa a casa limpinha, se ela não cuida das crianças, se ela não sempre me ama e me trata bem, então eu fico zangado com ela. E a mulher fala: se o homem não cuida de todos os deveres de casa, se ele não ajuda a consertar tudo na casa, se ele não cuida das finanças bem, se ele não tem muito dinheiro, ele não tem um bom trabalho, se ele não faz isso, aquilo, se ele não dá atenção para mim, se ele não compra flores para mim, então eu fico sentida, e entra o conflito, entra aquela barreira, aquele muro no relacionamento. Mas Deus quer que um de nós, de preferência os dois, mas pelo menos um de nós, sejamos uma pessoa madura e diga: olha, Cristo morreu por mim sendo eu ainda pecador, ou seja, Ele não veio aqui para ser servido, Ele veio para servir apesar das minhas falhas. Eu quero ser como Cristo. Quando eu disse que eu amo a minha esposa, até que a morte nos separe, eu estava dizendo para ela: amor, você gostando de mim ou não, você cuidando de mim ou não, você satisfazendo as minhas necessidades ou não, eu vou amar você, eu vou servir você, eu vou buscar os seus interesses e não o meu. E nós precisamos colocar o outro na frente de nós, assim que nós vamos poder ter relacionamentos saudáveis. Mas nós somos egoístas, nós buscamos os nossos deleites, nós queremos o que é bom para nós, e se o outro não satisfaz, é o fim do mundo. Na igreja não é diferente. Eu vou na igreja para o pastor me agradar, eu vou na igreja para o irmão me servir, e se a igreja não me abençoar, eu fico zangado.
eu fico magoado. Se o irmão não me tratar, o irmão não me cumprimentou, agora eu nunca mais vou cumprimentar o irmão também. A gente chega de cara fechada, não conversa mais com o irmão. Eu vi no evangelismo e eu ganhei alguém para Cristo, o pastor não falou nada. Eu nunca mais vou no evangelismo. Irmãos, é assim que é. São coisas ridículas, realmente. A maioria das vezes que as pessoas saem da igreja, a verdade é que eu nunca fico sabendo porque eles saem. Mas quando eu fico sabendo, nem sempre. Às vezes tem realmente razões legítimas, né? Mas às vezes são coisas tão corriqueiras, não necessariamente relacionadas com o pastor, mas com outro irmão, com uma situação na igreja. Nós vivemos num cristianismo que quer ser servido, e Deus fala: eu te chamei para servir. Você não vem na igreja para ser servido, você vem para servir. Não é o irmão que tem que abençoar você, é você que tem que abençoar o irmão. Não é o pastor que tem que abençoar você, é você que tem que abençoar o pastor. Não é o fulano que tem que orar por você, é você que tem que orar pelo fulano. E quando nós dedicamos as nossas vidas para o outro, buscamos o interesse dos outros, tanto faz se os nossos interesses estão sendo vindo de encontro com os nossos interesses, nós vamos ter bons relacionamentos. Devemos demonstrar consideração aos outros, olhar pelo bem um dos outros, cuidar um dos outros. Eu sei que isso não é nada novo, nós já sabemos isso, mas colocar em prática é muito mais difícil do que dizer. E por último, como que nós temos bons relacionamentos? Quais são os aspectos para se construir bons relacionamentos? Como encontrar gozo nos nossos relacionamentos? Por último, devemos desenvolver o caráter de Cristo. Olha nos versículos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe quem que é o nosso modelo nessas coisas que nós falamos? Jesus Cristo. Jesus Cristo não teve orgulho. Jesus Cristo se humilhou a si mesmo. Jesus Cristo colocou os outros, os interesses dos outros, adiante de si mesmo. Jesus Cristo não teve ambições egoístas, mas Ele colocou a vontade de Deus à frente de tudo. Ele serviu como o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo. Você quer saber como ter bons relacionamentos? Você quer saber como lidar com as pessoas, até as pessoas difíceis? Olhe para Jesus Cristo. Ele é um exemplo. Versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Devemos ter o mesmo desejo, o mesmo sentimento. Qual foi o sentimento de Jesus Cristo? De servo, de humildade, de buscar o interesse dos outros. Jesus Cristo queria fazer a vontade de Deus acima de tudo. Ele não demandou os seus direitos. Deixa eu dizer, até como sociedade, essa vitimização é uma praga. Temos direitos? Temos direitos, como sociedade temos. Mas Deus fala, nós não devemos buscar os nossos direitos. Nós devemos buscar os direitos dos outros. Primeiramente, buscar a Deus e a vontade de Deus. Mas quando a sociedade sempre se faz de vítima, eu sou pobre porque o governo, a minha família está em ruínas por causa do meu pai, da minha mãe.
Eu estou nas drogas por causa da minha vizinhança, por causa do governo, por causa do fulano de tal, por causa de tal coisa. Eu sou uma vítima. Eu sou uma vítima dos meus pais, da minha família, da minha sociedade, do meu país, do meu governo. Eles que não cuidam de mim. E nós ficamos sempre dependendo dos outros. Nós nunca conseguimos progredir em nossas vidas. Deus não deseja, isso não foi a mente de Cristo. Cristo não se achou uma vítima. E olha que Cristo sofreu, Ele foi uma vítima. Se alguém foi uma vítima, foi Jesus Cristo. Ele não culpou o governo romano, Ele não culpou os judeus, Ele não culpou os seus apóstolos que o traíram. Ele buscou fazer a vontade de Deus, agradar a Deus para o nosso bem. Ele se submeteu à morte, e morte de cruz, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Você não é vítima. Aliás, as suas escolhas são exatamente isso, são suas escolhas. O seu pecado é seu pecado. Você tem uma escolha. Você pode ter vitória, você pode escolher Jesus Cristo e ser salvo, e uma vez salvo você tem o Espírito Santo, você tem a oração, você tem a palavra de Deus, você pode ter vitória, você não precisa viver nas drogas, você não precisa viver na bebida, você não precisa viver na imoralidade, você não precisa viver na ira, na amargura, você pode perdoar, você pode amar, você pode ter vitória e crescer na sua vida. A escolha é nossa, nós não somos vítimas. Então, para de ficar ofendido por tudo, toda coisinha. Seja como Cristo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus permitiu isso, é que Deus deseja isso na minha vida. Eu vou aprender dessa situação. Isso vai ser usado para a honra e glória de Deus. Jesus Cristo era Deus. Se havia alguém que tinha o direito de demandar os seus direitos, era Jesus Cristo. Mas Ele se fez servo. Você tem a atitude de servo? Ou você tem a atitude de rei? Ou de vítima? Nós devemos ser servos, como Cristo. Nós devemos estar dispostos a sacrificarmos a nós mesmos por outros. Nós precisamos ter a mesma atitude que Jesus Cristo. Deus quer que nós juntos combatemos. Deus quer que nós ganhamos almas para Cristo. Deus quer que nós aumentamos o reino de Deus. Deus quer que nós discipulamos os salvos. Deus quer que nós começamos outras igrejas. Deus quer que nós sejamos uma bênção para uma multidão de pessoas, que sejamos luz para a nossa comunidade. Mas isso não vai acontecer se nós não estamos unidos, se os nossos relacionamentos não estão bons. Deus quer que nós tenhamos gozo nos relacionamentos, mas nós precisamos colocar em prática esses 5 aspectos. Vamos fazer a nossa parte, para juntos, unidos, podermos realmente ter o mesmo alvo, a mesma direção, e fazer a diferença em nossas famílias, em nossa sociedade, em nossa cidade.